Você sabia que, numa pequena aldeia chamada Fajili, em Ruanda, vive uma criança extraordinária, portadora de uma rara condição genética, conhecida como hidrocefalia? Segundo a mãe, tudo começou no dia do parto. Ela conta que foi levada às pressas ao hospital local pelo marido, cheia de esperança e emoção para conhecer o seu bebê. Mas quando o pequeno nasceu, os médicos ficaram em silêncio, surpresos com a aparência incomum da criança. O pai, ao ser chamado para ver o filho, ficou completamente abalado. Ele olhou para o bebê envolto no cobertor e, tomado pelo medo e pela ignorância, disse à esposa, com voz fria e desesperada: "Leve esse bebê de volta para o lugar de onde ele veio. Ele não pertence a este mundo." Essas palavras cortaram o coração daquela mulher como uma lâmina. Logo depois, o homem desapareceu, deixando-a sozinha com o recém-nascido, enfrentando o preconceito e a solidão. Desde então, a mãe e o bebê passaram a ser alvo de olhares e julgamentos. Muitos moradores da aldeia, sem compreender o que era a doença, começaram a chamar o menino de alienígena. E o mais doloroso de tudo, até alguns familiares, dominados pela superstição e pelo medo, chegaram a considerar tirar a vida da criança, acreditando que ela traria uma maldição para a família. Foram dias de desespero e noites de lágrimas, em que a mãe teve de proteger o filho, até mesmo das pessoas mais próximas. No vídeo de hoje, você vai conhecer a história do menino Alien, uma história de rejeição, coragem e amor incondicional. Mas antes de começarmos, se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Agora, prepara o coração e vem comigo conhecer a triste, mas tocante história do menino Alien. A hidrocefalia é uma condição em que ocorre um acúmulo anormal do líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos do cérebro, levando à dilatação dessas cavidades e a aumento de pressão no crânio. Os tipos principais incluem hidrocefalia congênita, presente ao nascimento ou com início muito precoce. Resulta de malformações do sistema ventricular, estenose do aqueduto de Sylvius. Ou fatores genéticos. Hidrocefalia adquirida ou secundária. Desenvolve-se após o nascimento, devido a infecções como a meningite, ventriculite, hemorragias intraventriculares, tumores ou traumatismos. Hidrocefalia comunicante. A passagem obstruída ou absorção insuficiente do líquido cefalorraquidiano, mas não há um bloqueio evidente em vias de circulação. Hidrocefalia não comunicante obstrutiva. Existe um bloqueio físico no trajeto do líquido cefalorraquidiano, por exemplo, a estenose do aqueduto que impede o fluido de seguir normalmente. A prevalência mundial da hidrocefalia congênita está em torno de 9 por 10 mil nascimentos vivos. Na África, estima-se uma incidência de aproximadamente 145 por 100 mil nascimentos vivos para hidrocefalia congênita, ou seja, cerca de 1,45 por mil nascimentos nessa região. Em estudos regionais da África Oriental, mais de 6 mil novos casos por ano foram estimados em apenas parte da região. Os países da África mais afetados. Os dados mostram que países com alta incidência de meningite, baixo acesso a cuidados perinatais e infraestrutura de saúde fraca têm maior carga. Por exemplo, estudos mencionam Uganda, Quênia, Nigéria como locais com elevado número de casos. Em termos de proporção, em África a prevalência pediátrica de hidrocefalia foi estimada em 104 por 100 mil crianças, comparado com 55 por 100 mil em regiões desenvolvidas. As causas da hidrocefalia dependem do tipo da doença, por exemplo, para a hidrocefalia congênita, malformações e fatores genéticos. Por exemplo, estenose do aqueduto de Sylvius, mutações genéticas, malformações do tubo neural. Já para a hidrocefalia adquirida em países africanos, infecções neonatais e infantis como a meningite, ventriculite, hemorragias intraventriculares, complicações de parto. Desnutrição. Existe também uma causa menos frequente, a endogamia. A endogamia refere-se à prática de pessoas geneticamente próximas, por exemplo, primos de primeiro grau, gerarem descendentes. Isso eleva a probabilidade de herdar mutações recessivas que de outro modo seriam raras. No contexto da hidrocefalia congênita, se há genes recessivos que predispõem a malformações do sistema ventricular ou do aqueduto.
cerebral, a endogamia pode aumentar o risco de que essas mutações se expressem. Embora não haja muitos estudos específicos relacionando endogamia diretamente à hidrocefalia em África, evidências de outras malformações genéticas mostram forte associação com consanguinidade. Por exemplo, um estudo citou consanguinidade em 58% dos casos de hidrocefalia congênita num local de estudo. O diagnóstico precoce da hidrocefalia é feito com a ultrassonografia obstétrica pode identificar dilatação dos ventrículos cerebrais, aumento do diâmetro biparietal, hidrocefalia visível antes do nascimento, ou também após o nascimento. Nas crianças, sinais como aumento acelerado da circunferência craniana, fontanela anterior tensa bolhada, suturas cranianas separadas, olhar ao pôr do sol. Vômitos, irritabilidade. A intervenção precoce é crítica. Quanto mais cedo detectado, melhor o prognóstico e menores as sequelas neurológicas. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder o próximo capítulo. Agora, vamos juntos acompanhar a emocionante história do menino Alien. Antes de começarmos com a história do menino Allen, precisamos voltar um pouco no tempo antes do seu nascimento. O ano era 2019, na província de Musanze, região norte de Ruanda. Nessa cidade fria e montanhosa, vivia uma mulher chamada Vareta, numa casa humilde com o marido e os filhos. A vida era difícil segundo ela, sobreviviam com o que conseguiam naquela grande cidade urbana, onde cada dia era uma batalha pela sobrevivência. Já em 2020, o casal decidiu trazer mais um membro para a família. Quando Vareta descobriu que estava grávida, o marido ficou tomado por alegria, ansioso por ser pai novamente. Os meses passaram, e quando a gravidez completou 9 meses, chegou o momento do parto. Ao ser avisado das contrações, o marido correu e levou a esposa ao hospital mais próximo. Ela foi levada à sala de partos. E ele esperou do lado de fora, inquieto e esperançoso. Horas depois, com muito esforço, Vareta deu à luz. Quando o bebê nasceu, os médicos ficaram chocados com a aparência da criança. Um deles, em silêncio, envolveu o bebê num cobertor e entregou-o à mãe. Ao segurar o filho, Vareta entrou em choque. Pouco depois, o marido foi chamado. Quando foi entregue o bebê, ele abriu o cobertor com ansiedade e, ao ver o rosto da criança, sua expressão mudou completamente. Foi nesse momento que ele disse: "Eu não dou à luz monstros. Leve essa criança para o diabo, é de onde ele pertence." Ao ouvir essas palavras, Vareta ficou confusa, sem entender o que se passava. Desde aquele dia, o marido foi embora e nunca mais voltou. Dias depois, ao receber alta, ela caminhou pelas ruas com o bebê envolvido em panos, tentando esconder a criança dos olhares curiosos. Sozinha, sem emprego e com outros filhos para sustentar, decidiu deixá-los com familiares e retornar à sua terra natal. Na aldeia de Fagili, caminhou longas distâncias pela estrada de terra batida, com o bebê nas costas, desviando olhares e comentários cruéis. Ao chegar à aldeia, os familiares estavam ansiosos para conhecer o novo membro da família. Porém, quando um deles abriu o cobertor e viu a criança, todos entraram em pânico. Segundo ela, alguns familiares disseram o seguinte: "Devemos tirar a vida da criança, pois ela nos trará má sorte na família e na aldeia." Ao ouvir isso, Vareta percebeu que ninguém a queria por perto, mas ainda assim decidiu proteger o filho a qualquer custo. Meses depois, ela levou a criança ao hospital local, onde os médicos disseram que ela deveria aguardar uma ligação, seria levada ao exterior para tratamento. Mas essa ligação nunca aconteceu. Com o passar do tempo, os moradores começaram a chamar o bebê de alienígena, o que deixava a mãe profundamente triste e isolada. Ainda assim, seu amor pelo filho permanecia firme, e ela continuava lutando sozinha, acreditando que, um dia ele teria uma chance de viver melhor. Tudo mudou quando um grupo de médicos sem fronteiras passou pela região em uma viatura. Eles viram Vareta segurando a criança e pararam para entender o que estava acontecendo. Ela explicou que a cabeça do bebê não parava de crescer. Comovidos, os médicos ajudaram e, meses depois, a criança foi levada para o exterior, onde recebeu tratamento especializado. Essa história mostra que o amor de uma mãe é inabalável. Mesmo diante da rejeição e da dor, Vareta nunca abandonou seu filho. E aí, você acredita que o menino Alien estará recuperado? Deixe aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos do canal.